Mateus 3 e Lucas 3. Antes de lermos, nós vamos orar. Eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir, sempre quando for ler a palavra, ore. A palavra diz que ela não pode ser compreendida naturalmente. Então, por mais inteligente que você seja, você não vai ouvir a mensagem, não vai entender a mensagem se Deus não te revelar. E nós temos que orar pedindo para Deus, fale conosco, abra minha mente, abra o meu coração, para que eu possa compreender. Entender o vocabulário todo mundo entende, mas a mensagem, ela só é compreendida espiritualmente. E Deus tem prazer em falar com quem tem prazer em ouvir. Então nós devemos pedir. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, este é o momento no nosso culto, ó Deus, em que nós nos assentamos, nos aquietamos para ouvir a Tua palavra. E te pedimos humildemente, ó Deus, por amor de Ti mesmo, fale conosco. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos da Tua palavra. Quanto ela é poderosa para nos curar, para nos iluminar, para nos ajudar. E o quão limitado nós somos, ó Deus. Por isso te pedimos em nome de Jesus, fale conosco e que todo impedimento neste lugar, na nossa vida, a Tua palavra, que eles sejam vencidos pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim, o batismo de Jesus. Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Na sequência, o capítulo 4 fala da tentação de Jesus. E no texto que antecede o texto que lemos, é o capítulo 3, iniciando com a pregação de João Batista e Jesus e João dando testemunho de Jesus. Bem, João está no Jordão batizando e se nós fôssemos lá batizar com João Batista, no dia em que Jesus foi batizado, talvez nós não entenderíamos nada do que está acontecendo nesse texto que nós lemos. Se alguém tivesse filmado o batismo de Jesus, a conversa dele com João, e nós assistíssemos calmamente, várias vezes, na nossa sala, no nosso reprodutor de vídeo, se o Espírito Santo não nos revelasse, nós não saberíamos o que está acontecendo aqui. Mas, mais do que estar lá para ser batizado, mais do que alguém filmar, alguém assistiu e na unção do Espírito Santo escreveu esta conversa de Jesus com João Batista. E o que nós temos aqui é o marco inicial da nova humanidade. A velha humanidade partiu de Adão e morreu. Eles terminam na morte. E Deus havia prometido desde a queda de Adão que ele faria uma nova humanidade. Lá em Gênesis 3, você vai ver uma promessa de Deus de um dia vencer a morte, que o homem acabou de herdar. Ninguém tinha morrido ainda, mas o homem já herdou a morte. E Deus já promete a vida e não deixa ninguém morrer sem conhecer a promessa da vida antes de alguém morrer. Ele conheceu a promessa de Deus, portanto, se ele creu na promessa de Deus, ele teve a chance e a possibilidade de vencer a morte. E Deus promete ali uma nova humanidade a partir de Cristo.
Ele fala que do ventre da mulher ele levantaria um para vencer o pecado. E para vencer o pecado teria que ser alguém sem pecado. E o mundo teve duas pessoas sem pecado, Adão e Jesus. 2 homens. Por isso Jesus é chamado também na Bíblia de segundo Adão. E ali no Jordão nós vemos a transferência, né? Adão deu origem à velha humanidade e a velha humanidade morreu. E Jesus vai dar origem agora à nova humanidade, e a nova humanidade, ela vai viver. Ela passa pela morte e sai do outro lado viva, ressuscitada, porque Cristo venceu a morte por eles. Então eu preciso que você preste bastante atenção em cada informação, porque a informação seguinte se perde se você não entender a anterior. Olha que coisa interessante. Humanidade que vai para o céu, homem é humus, homem é terra. Homem é Adão, é Adamá, é terra. E tem terra que vai para o céu? Não. A pessoa que habita num corpo de terra vai para o céu, porque a Bíblia fala que corpo, carne e sangue não pode ir. Mas a pessoa que habita este corpo, que nasceu de novo, que faz parte da nova humanidade, ela vai para o céu. E você vai ver na Bíblia que teve uma rebelião no céu, e por causa dessa rebelião, anjos que foram criados, seres espirituais, acabarão no lago de fogo, e homens que foram criados da terra, partindo do sopro de Deus, eles serão restabelecidos, restaurados e terminam no céu. Tudo é uma questão de obediência ou rebelião contra Deus. Então os rebeldes terminam no fogo eterno e os obedientes terminam na vida eterna. Então a primeira humanidade, ela entristeceu o coração de Deus. Deus criou o homem para funcionar. O homem foi criado relativamente perfeito. Ele era muito lindo, ele era muito sábio, ele era muito rico. Ele não tinha problema de morte, ele não tinha problema de doença, ele não tinha problema de finanças. Ele herdou a terra foi reconstruída para ele. A terra com todas as suas riquezas. O homem não era fazendeiro, ele era dono da terra. Deus a criou para ele. Deus a adornou para eles. Tudo que Deus fez, Deus encheu a terra de cores porque o homem recebeu de Deus os olhos. Deus encheu a terra de sons porque o homem recebeu de Deus o tímpano. Deus encheu a terra de sabores porque Deus deu ao homem paladar. Então, tudo que os nossos sentidos precisam para captar a vida e viver, Deus encheu a terra disso. E o homem foi criado perfeito para viver na presença de Deus, desobedeceu a Deus, se uniu à rebelião celestial, entristeceu o coração de Deus. A segunda humanidade, agora descendente de Jesus, ela alegrou o coração de Deus, porque Jesus foi confirmado em obediência em tudo que sofreu, em tudo que foi tentado, em tudo que padeceu. E o Espírito que operou na vida de Jesus, ele enviou para que operasse na vida dos seguidores dele, cristãos. E tem uma parte da humanidade agora que alegra o coração de Deus, porque eles são filhos da obediência. Eles voltaram da rebelião, eles se arrependeram, eles se converteram, eles mudaram de vida. A mudança foi tão radical que quem os conheceu e quem os conhece vai dizer, você é uma outra pessoa, e é isso mesmo, ele nasceu de novo. Ele morreu para o velho Adão, e ele faz parte agora da nova humanidade, que é aquela humanidade que Paulo ensina que vai morar no céu. E aqui no Jordão nós temos a transição da velha humanidade para a nova humanidade. Então a transição física, corpo, visível, ela se deu ali no Jordão. E a transição espiritual, ela se deu em Atos 2. Ali no Jordão, João é a última voz. Ele fala pela última vez. E Jesus é a primeira voz da nova humanidade. Assim como Adão foi a matriz do Éden, Jesus agora é a semente, é a matriz humana da nova humanidade.
que vai morar no céu. Então João fala pela última vez e Jesus fala pela primeira vez, e há ali uma transferência de sacerdócio. Termina ali a ordem de Arão e inicia a ordem de Melquisedeque. É isso que eu quero refletir com os irmãos. Lá em Atos 2, o mesmo Espírito que habitava na vida de Jesus, ele vai habitar agora na vida dos cristãos, dos seguidores de Jesus. E os cristãos viverão agora aquilo que Jesus viveu, uma obediência a Deus. Diferente de Adão, que tendo tudo para obedecer, se rebelou e desobedeceu a Deus. Então, queridos, é muito importante nós entendermos isso, porque nós estamos dentro deste contexto. Não tem como um ser humano estar neutro aqui, ou ele pertence à velha ou à nova humanidade. Se você não pertence a uma, você pertence a outra. Não tem neutros. A humanidade está dividida entre os filhos de Adão e os filhos de Jesus. No batismo, vamos imaginar que nós estamos lá, porque alguém estava lá e escreveu para nós. João está pregando o Evangelho, ele está dizendo, chegou o tempo, o machado foi colocado na raiz da árvore, é tempo de colheita, eu sou a voz do que clama no deserto. Quem é que está clamando no deserto? É Deus. Por que Deus está clamando no deserto? Porque os homens tomaram o templo de Deus. Para eles, pegaram para eles, fizeram da casa do pai casa de negócios, e Deus agora está clamando no deserto. Então, a voz do que clama no deserto, a voz não é a voz de João. João é que está falando, mas o que clama no deserto é Deus. Então, João é a voz de Deus. E ele, para deixar os seus ouvintes cientes disso, ele falou, eu sou a voz do que clama. Eu não sou a voz que clama, eu sou a voz do que clama, conforme o profeta Isaías havia profetizado. Ele está clamando no deserto e ele é a última voz de Deus no Antigo Testamento. De Adão até João, passaram os patriarcas, os juízes, os reis, os profetas, e agora chegou o reino dos céus e o machado está posto à raiz das árvores, à raiz da árvore, e ele está dizendo, então arrepende-se. Todo mundo que seguiu Adão, todo mundo que seguiu Lúcifer vai ser condenado. A palha vai para o fogo, e fogo eterno. E se você não quiser ir para o fogo eterno, então rompa com Adão e entra no reino. Mas o reino é invisível, mas João está sinalizando. Ele está avisando. Quer saber do reino? Vou mostrar para vocês. O reino chegou. Aquele que eu falar é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o rei. Sem milagres, sem shows, sem espetáculos. João não operou nenhum milagre, João não repreendeu o mar, João não abriu o céu, João só pregou uma voz. A voz dele era uma voz de Deus que clamava no deserto e ele falava da promessa de Deus, da esperança para aqueles que esperavam em Deus. João está clamando, olha, se vocês quiserem se arrepender, o tempo é agora, porque o reino dos céus chegou. Multidões iam para o Jordão para ser batizados. Não sei de quanto em quanto tempo João fazia batismo. Mas a Bíblia fala que de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança, ribeirinhos do Jordão, ia lá para o deserto, onde estava João Batista pregando, e eram por ele batizados. Fazia aquela fila e João batizado. Aí um dia, João vai batizar alguém e fala, não, eu não posso batizar você. Você tem que me batizar. Se nós estivéssemos ali por perto, nós diríamos, quem é esse camarada aí que João está falando com ele? João era a voz de Deus. Multidões reconheciam que Deus falava na boca dele. E vinham de longe.
Não precisou transformar, não precisou curar, não precisou libertar, ele só pregava. Arrependei-vos e porque é chegado a vós o reino dos céus. Vocês têm que se arrepender e se converter. E ele tinha uma fala dura, quando ele viu os religiosos querendo entrar no reino sem o arrependimento, ele falou: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês pensam que vocês podem fugir da maldição de Adão mudando de religião assim? Se vocês não produzir frutos dignos de arrependimento, de modo nenhum vocês escaparão da ira vindoura. Isso aqui é uma oportunidade para quem quer se arrepender de fato, nascer de novo, renunciar. Não tem oba-oba. Ele olhou para os religiosos e falou assim: raça de víboras. Quem falou para vocês que vocês podem escapar da ira de Deus? E agora chega alguém para batizar, ele fala: não, você não. Eu não posso te batizar. Você tem que me batizar. Quem falou para João que era Jesus que estava ali? E a cena fica mais complicada ainda quando ele fala assim: João, deixa por enquanto, vamos cumprir a justiça de Deus. Faça. Para que a gente cumpra, para que nós. Ele conhece João, João conhece ele. O que é? Deixa por enquanto. Nós temos que cumprir a justiça de Deus. Quem que está conversando ali? Quem são esses dois homens que estão no Jordão conversando? E João entendeu. João entendeu o que ele disse. Falou: então tá bom. Já que é assim, e batizou Jesus. E neste exato momento, aparece o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba sobre a vida de Jesus, e uma voz fala do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho. O próprio Jesus já havia dado depoimento a respeito de João, dizendo assim: olha, se vocês querem saber, não tem ninguém na terra maior do que João. Maior? Por quê? Porque na terra teve Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, Elias, Jeremias, Davi. E Jesus, quando questiona as pessoas que estavam ouvindo ele, dizendo: quem que vocês foram ver no Jordão? Um homem ricamente vestido? Um show, um espetáculo? Quem vocês foram ver? Se vocês foram ver um profeta, então sim. Quero dizer para vocês que dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele está falando assim, da velha humanidade, o maior homem nascido de mulher foi João. Da nova humanidade, a nova humanidade não tem gente nascida de mulher. É gente nascida do Espírito. Jesus é o maior. E quem está conversando ali são duas pessoas que deram origem a uma humanidade. A primeira em Adão, que terminou em morte, e a segunda em Jesus, que vai herdar o céu. Quem crê nisso que eu estou dizendo? Diga amém. Claro isso na Bíblia, uma humanidade que vai para o céu, em corpo glorificado, transformado, mas ela vai para o céu. E Jesus Cristo é agora a primeira voz de Deus no Novo Testamento. Assim como a primeira humanidade, descendente de Adão, seguiu na sua rebeldia, e uma minoria esperou na promessa, agora no Novo Testamento, uma minoria segue a Cristo, que é a primeira voz do Novo Testamento, mas depois que ele termina o seu tempo aqui, ele fala: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês, e vocês vão fazer o que eu fiz, vocês vão por todo mundo e vão pregar o Evangelho, vão mostrar o reino para todo mundo, porque se vocês não mostrar o reino, ninguém nunca vai ver, porque o reino é invisível.
Nós somos visíveis, mas o reino não. Como é que eles vão entrar no reino se nós não sinalizarmos, se a gente não avisar? E Jesus disse: quem ouvir vocês, eles entrarão no reino. Mas eles não sabem onde está o reino, eles não acreditam que fazem parte da primeira humanidade que morreu, porque estão vivos, não acreditam que estão mortos. E muita gente não acredita que Jesus venceu a morte, derrotando o diabo na cruz, e por isso, mesmo passando pela morte, nós estaremos vivos. Mas o texto que nós estamos vendo aqui é Jesus e João conversando e eles entendendo isso. Ele é a voz do que clama no deserto. Quem está clamando no deserto? Deus. Agora ele falou assim: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os saduceus, os fariseus, os religiosos, sabe por que eles não aceitaram Cristo até hoje? Porque eles chamaram para eles mesmos a responsabilidade de dizer quem é e quem não é o Cristo. Eles entendiam e entendem até hoje que se tem alguém que tem autoridade para falar esse é o Cristo, são eles, porque eles estão lá no templo, eles são descendentes dos profetas, dos patriarcas, dos juízes, de Abraão. Mas acontece que a nação se corrompeu e o sacerdócio também, e Deus foi para fora do templo, foi para o deserto. E quando chegou o tempo, Deus enviou o seu último sumo sacerdote, que é João Batista. E João Batista agora é que tem, da parte de Deus, a autoridade para mostrar para a nova geração quem é o Cristo. E ele fala isso, ele falou: estou batizando vocês com água, mas vai vir um depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quem é ele? João Batista sabia, ele falou: eu vou falar para vocês quem é ele. E num dia desse ele está batizando, ele vê Jesus passando, ele fala: eis ali, ó. Ali o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo, e o pecado é que trouxe a morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os religiosos não tinham a menor condição, através da religião, de entender quem é o Cristo, prometido por Deus lá no começo da humanidade, que um dia viria à Terra para dar origem à nova humanidade. A humanidade que vai para o céu. O sacerdócio, ele estava comprometido. Portanto, João é uma voz. E Jesus vai continuar sendo uma voz. E ele disse assim: olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Engraçado, ele poderia dizer assim: as minhas ovelhas conhecem o meu poder. As minhas ovelhas me conhecerão pelos meus milagres. As minhas ovelhas me conhecerão pelas maravilhas que eu vou fazer. Foi o homem que mais operou milagres na face da terra. Mas ele falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. De modo nenhum elas ouvirão o estranho. Elas não são guiadas por shows, por poder. Elas não são guiadas por coisas de Deus, elas são guiadas por Deus. E Deus guia o seu povo pela voz. Por isso Jesus vai dizer para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque tudo que existe só existe porque Deus falou que existiria antes de existir. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus vai falando e as coisas vão acontecendo. E Deus disse que faria uma nova humanidade, a partir de um homem que ele levantaria da mulher, a qual o diabo havia enganado. E a mulher escolhida foi Maria, vocês conhecem a história a partir daí. Mas Maria não gerou de homem, Maria não gerou de Adão, Maria foi gerada do Espírito. Assim como a primeira humanidade foi gerada em relativa perfeição, a nova humanidade agora também é gerada pela fé, pelo mesmo Espírito que havia soprado o fôlego de vida lá em Adão.
Então quem está ali dentro da água, um batizando e outro sendo batizado, conversando e falando, vamos cumprir a justiça de Deus, é o maior da antiga humanidade e é o maior da nova humanidade. E fica claro que eles sabem do que eles estão falando. Jesus não falou para João, não, João, você está errado, que sou eu que tenho que te batizar. Ele disse, você está certo. Você está certo. Mas nós temos que cumprir a justiça de Deus. Então você vai batizar como se eu fosse um pecador, porque eu estou aqui para morrer por vocês, pecadores. Então vamos cumprir a justiça de Deus, então faça isso por enquanto. E João entendeu o que ele estava dizendo. Você que deixou marcado em Lucas 3, eu quero que você leia. O texto de Lucas é uma denúncia e também é uma grande revelação. Olha porque Deus teve que falar através de João Batista, porque o sacerdócio estava comprometido. Lucas 3:1 diz assim, olha, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconides e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Nós temos aqui a folha de pagamento de Roma. As autoridades, está dizendo, olha, quem é o imperador? O imperador é Tibério César. Quem que manda na Judéia? É Pôncio Pilatos. Quem que é o rei da Galileia? É o Herodes. Quem que é lá da região da Itureia e Traconides? É seu irmão de Herodes, o Filipe. E lá em Abilene, lá é Lisânias. E tinha que parar aí. Mas tem sumo sacerdote na lista de Roma, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. O que esses dois sacerdotes estão fazendo na lista de autoridades romanas? Roma logo entendeu que o povo judeu não obedece outro Deus, não reconhece outro Senhor, e Roma cultuava seus imperadores. E o povo judeu, fiel a Deus, à lei, aos patriarcas, a Deus no Antigo Testamento, ao Jeová, o povo de Deus não obedecia a ninguém, é só a Deus. É melhor morrer do que não obedecer a Deus, porque é fazer parte da rebelião de Adão. Mas Roma achou um camarada que era sumo sacerdote e tinha preço. O nome dele é Anás, ele está aqui na lista. E veja que tem Anás e Caifás. Flávio José explica por que tem dois. Porque não poderia ter dois. Sumo é um. É uma contradição de termos. Seria falar assim, ó, o único sumo sacerdote é o único que era sumo. Portanto, se tem dois, não é único. Como é que o único é Anás e Caifás? O único ou é Anás ou é Caifás. Só que Caifás era corrupto, ele aceitou ser sacerdote de Roma. E Roma agora começou a interferir no templo e deixou a cargo de Anás, juntamente com Roma, nomear sacerdote, uma coisa que ninguém poderia fazer. Sacerdote era nomeado por Deus com muita reverência, segundo a ordem de Arão. E a Bíblia diz, ninguém toma para si esta honra, senão aquele segundo é chamado segundo Arão. Ele foi sacerdote durante um tempo, teve um imperador que o depois, ele colocou seu filho, e quando passou o tempo do filho, ele colocou o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho. Quando ele não tinha mais filhos para colocar, porque ele mandava nos bastidores, por isso tem dois, ele colocou seu genro, Caifás. Então, durante todo o tempo que Anás está ali na frente do templo, o templo é de Roma. E o sumo sacerdote, ele não podia vestir uma roupa comum, ele tinha uma roupa especial. O sumo sacerdote não podia comer uma comida comum, ele tinha uma comida especial.
porque ele era chamado por Deus para pedir perdão pelos seus próprios pecados e era autorizado por Deus a entrar na presença de Deus sem morrer com o sangue de animais para interceder pelo pecado dos outros. Onde está a roupa sacerdotal? Está com Roma, lá com Anás. Onde está a comida do sacerdote? Está lá com Roma, está lá com Anás. Então Deus chama João Batista e dá uma roupa diferente, pelo de camelos. Ninguém vestia isso, só ele. Lhe dá uma comida diferente, gafanhotos e mel. Ninguém comia isso, só ele. Poderia ser um alimento comível, mas quem vivia só disso era só João. Então está lá um camarada cabeludo, barbudo, vestido de pelo de camelos, comendo gafanhoto e mel silvestre e esbravejando pelo deserto. Ele é uma parábola viva da ira de Deus que foi expulso do templo e que o templo está comprometido com Roma. E Deus agora envia João Batista, porque ele não é apenas João Batista, ele é filho de Zacarias. E Zacarias é sacerdote de Deus da linhagem de Arão. Portanto, ele é sacerdote de Deus. Deus não reconhece o sacerdócio de Roma e grita na boca de João Batista no deserto, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque o machado já está na raiz da árvore. Está chegando o tempo da colheita, está chegando o tempo da separação. E Lucas faz uma denúncia aqui, dizendo: olha aqui quem é que está mandando em Israel. Todos esses territórios aqui é Israel. E inclusive o templo com Anás e Caifás. Então, queridos, João é o último da ordem de Arão, e agora ele vai passar para Jesus, que ele é o primeiro da ordem de Melquisedeque. Quis o Espírito Santo que Melquisedeque, sacerdote, rei de Salém, uma pessoa que talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, mas Abraão, quando teve vitórias, ele se encontrou voltando das vitórias que teve, encontrou com Melquisedeque, sacerdote de Deus, sem genealogia, ou seja, ninguém sabe quem foi seu pai, ninguém sabe quem foi sua mãe, ninguém sabe quem são seus filhos. Lá em Hebreus você vai encontrar capítulo 5 e depois, na sequência, no 7 também, explicando quem foi Melquisedeque, sacerdote de Deus. Abraão se encontra com ele, se curva, paga dízimos da sua vitória. E a Bíblia vai falar nos Salmos que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Está terminando a ordem sacerdotal que serviu do tempo da velha humanidade como filhos de Adão, e está chegando uma nova ordem sacerdotal, e Jesus é o único sacerdote desta ordem para sempre no céu, e todos os cristãos serão sacerdotes dele agora para oficiar em favor do povo. Se você não me entendeu, eu vou explicar. O sumo sacerdote, ele era o único que podia entrar na presença de Deus uma única vez por ano, e ele tinha que passar o sangue primeiro pela cortina. Deus tinha que aceitar a vida dele primeiro, para depois ouvi-lo. Por isso ele era vestido diferente, comia diferente, consagrava-se diferente, devido à sua função. Agora, na nova humanidade, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e ninguém mais precisa pegar na mão de ninguém para introduzir na presença de Deus. Nós só sinalizamos o reino, e quando a pessoa aceita o rei, o sangue de Jesus vem sobre a vida dela, e ela agora tem o direito de entrar na presença de Deus e pedir perdão dos seus pecados e falar para Deus das pessoas que ele quer que Deus perdoa, que é a oração, que é a intercessão. Se você não exerce, não é porque você não tem direito. Mas se você crê em Jesus, que o sangue de Jesus está na sua vida, você é um sacerdote de Deus, segundo a ordem de Jesus Cristo, que intercede por todos nós no céu. E que o Espírito que operou na vida dele é o mesmo Espírito que habita na nossa vida. Portanto, se ele habita na nossa vida, não tem impedimento para nós entrarmos na presença de Deus. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um único Deus. Interessante é que a nova humanidade e a velha humanidade, elas são reconhecidas também pela sua forma de viver. Embora você olhar para um novo homem e um velho homem,
aparentemente você não vai perceber muita coisa, mas essencialmente eles são diferentes. Se você olhasse para Jesus e para João Batista, dois judeus, algumas diferenças, mas eles eram essencialmente diferentes. Um é pecador e o outro é salvador. Um é criatura e o outro é o Criador. Daí João, reconhecer pelo Espírito que era o Cristo, o Criador de todas as coisas, falou, eu não posso te batizar. E Jesus faz ele entender por que ele estava ali. Então faça, vamos cumprir a justiça de Deus. E ele o fez. Mas uma voz brada do céu dizendo, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, Adão me entristeceu. Eu criei Adão para me dar prazer. Adão era rico, Adão era honrado, Adão era sábio, Adão era bom. Adão tinha tudo. E Adão era para gerar filhos e filhas na inocência. E Deus continuaria convivendo com a descendência de Adão, conversando com eles, porque Adão via Deus. Mas Adão se uniu ao rebelde e se rebelou contra Deus e herdou a morte. E agora a nova humanidade ela nasce em Cristo, então nós somos salvos por Deus. Se nós somos salvos por Deus, então nós temos Deus. Se nós temos Deus, então nós temos tudo. Portanto, se eu tenho tudo, quando eu estou vivendo a minha vida, eu não vivo para que Deus me agrade. Deus já me agradou quando me salvou. Agora eu vivo para agradar a Deus. É o que ele falou de Jesus. Este é o meu filho amado que me dá prazer. Eu me comprazo nele. Adão me deu desprazer. Adão me fez chorar, mas Jesus me faz sorrir. Então, queridos, a nova humanidade, ela está aqui para abençoar a todos, não é para ser abençoado. Vou repetir. Mas a gente vem na igreja para ser abençoado. Não. Nós que somos igrejas, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais que há em Cristo Jesus. Não existe uma única bênção que você possa pedir que Deus já não tenha te dado. Quem crê nisso, diga amém. Mas eu estou doente. É verdade. E quem não está vai ficar um dia. Como é que Deus resolveu o problema da minha doença? Ele me deu a ressurreição. Um corpo que nunca mais adoece. Eu tenho problemas, por isso ele vai me levar para um lugar que não tem problemas. É questão de tempo. Então a nova humanidade, ela está aqui para abençoar a todos. Por que nós estamos aqui para abençoar a todos? Porque nós já fomos abençoados com a salvação. Nós fazemos parte da nova humanidade, que nasceu de novo, que é herdeira de todas as riquezas de Deus, que tem um corpo, uma promessa de um corpo glorificado. Portanto, nós não estamos aqui para Deus nos agradar. É verdade que a nossa alegria é Deus, nós nos alegramos em Deus, mas nós estamos aqui na terra para abençoar a todos. Por isso a Bíblia fala que nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Nós entramos neste mundo como barro, e não somos mais terra, nós somos sal da terra. Nós entramos neste mundo como mundo, e agora nós não somos mais mundo, nós somos luz do mundo. Porque nós temos o reino, somos do reino, conhecemos o reino, vivemos no reino, e podemos mostrar para as pessoas que estão de fora do reino, que nunca verão o reino, porque ele é invisível, só pode ser visto lá de dentro. Onde está o reino, para que eles entrem. E uma vez entrando, eles vão ver o reino como a gente vê também. Eles farão parte da nova humanidade. Então nós estamos aqui para abençoar a todos, nós estamos aqui para mostrar o reino que é invisível. Se a gente mostrar, ninguém nunca vai ver.
Se alguém não tivesse mostrado para mim o reino dos céus, eu nunca o veria, nem você. Porque ele é invisível, não tem como ver o que é invisível. Ele só pode ser visto de dentro. E nós estamos aqui para agradar ao nosso Deus. A voz falou depois do batismo assim, olha, este é o segundo Adão, nele eu tenho prazer. Ele obedeceu, ele vai obedecer, ele é fiel, ele não vai fazer como o primeiro. O primeiro deixou uma herança maldita de morte, ele vai deixar uma herança bendita de vida. É nele que eu tenho prazer. E eu acredito que essa voz brada nos céus, porque até João Batista, Deus estava fora do templo, então a voz bradava no céu. Muitas vezes, quando Deus quis falar, não tendo uma boca para falar na terra, ele falou do céu. Como ele falou com Paulo, o antigo Saulo. Por que você está me perseguindo? Mas depois de Atos 2, Deus nunca mais falou do céu. Porque agora o Espírito, ele habita no coração dos cristãos que são seguidores de Jesus, e ele fala ao coração. Deus se comunica. Deus transmite. Deus fala, Deus ouve. Esta mesma voz que bradou no céu, ela brada hoje no coração das pessoas, ou no reino celestial, onde nós desconhecemos, a respeito da vida de qualquer pessoa que renuncia a Adão e aceita Jesus, dizendo, ele agora vai ser um filho que me dá prazer. Ela agora será uma filha, uma moça, um moço que vai me dar prazer. Rompeu com Adão, rompeu com Lúcifer, rompeu com a rebeldia, se tornou filho da obediência, veio ser um filho de Cristo. Faz parte da nova humanidade. Escreve o nome dele no livro da vida, porque um dia ele vai vir morar aqui no céu. Lava as vestiduras dele no sangue do Cordeiro. Foi pelo Espírito que João sinalizou o reino, e é pelo Espírito que nós sinalizamos o reino. A velha dispensação, ela continua vivendo aquela velha proposta de Lúcifer lá para Adão. O que foi que Deus disse? Vocês não podem comer nada do que tem no jardim? Olha o diabo checando a criatura que Deus criou. Aí Eva, muito solícita, falou assim, não é assim não. Deus falou que a gente pode comer de tudo. Só da árvore que dá conhecimento do bem e do mal que a gente está proibida. Se a gente comer dela, a gente morre. Morre nada. Que isso? Vocês serão deuses. Vai abrir seus olhos. E você vai conhecer uma realidade que você não conhece. E sabe o que vai acontecer? Você vai romper com Deus. Portanto, a partir dali você será o seu próprio Deus. Você não tem que obedecer mais ninguém. Você faz o que você quiser. E foi isso que aconteceu. Esses deuses, são esses deuses que a gente conhece aí, são pessoas deuses. É gente que está no governo da sua vida, no trono do seu ego, eu decido, até o próprio Deus eles esnobam. Você sinaliza o reino para eles e fala assim, sei não, mais para frente quem sabe. Não preciso disso não. Meu irmão, Deus quer te salvar, Ele enviou Jesus. Fala, besteira. Besteira. Isso daí, cada um fala uma coisa, cada um pensa uma coisa. Na minha opinião, olha que Deus, deuses pedintes, deuses fracos, deuses carentes de bênção. Basta ver uma sugestão de milagre, sai todo mundo correndo. Basta ver uma sugestão de cura, sai todo mundo como um pedinte. Mas são deuses. Soberbos, ególatras, suficientes, arrogantes, ofendem a Deus o tempo todo, mas são deuses. O diabo disse para ele assim, vocês serão deuses. Não falou que tipo de deus que eles seriam.
Hoje nós estamos aí no controle da vida, no controle das coisas, a gente decide. Tem milhares e milhares de deuses. A gente fala, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. A pessoa sai procurando um Deus que é a cara dele. Um Deus que topa ser do jeito que ele quer. Ele só não sabe que é um demônio. Porque Deus, se alguém não te falou isso ainda, só existe um no universo e não é você. Não sou eu. Deus mesmo, só existe um. É o único que é o Criador dos céus e da terra. Então a velha humanidade, ela está aí, vivendo uma vida de Deus, deuses fracos, deuses que morrem, deuses que adoençam, deuses interessados em bênção. Então eles estão sempre prontos. Falou que tem milagre, falou que tem bênção, falou que tem dinheiro, falou que tem prosperidade, falou que tem lucro, falou que tem pódio, falou que tem luz, falou que tem honra, falou que tem show. Eles correm para lá. Eles só não querem Deus. Porque para aceitar Deus, Deus precisa derrubar esse Deus quebrado. Deus pedinte. Então está todo mundo interessado, a velha humanidade continua interessada em tudo que Deus pode oferecer, em tudo que Deus pode fazer. Ela só não quer Deus. Foi a proposta de Lúcifer para a Eva e para o Adão no jardim do Éden. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Vocês não vão ter Deus. Rompe com Deus e vocês vão viver um paraíso na terra, um paraíso sem Deus. Muito bem, o paraíso que ele propôs chegou no seu apogeu. Estamos no final dos tempos. É isso que a terra é. Quem está feliz neste paraíso é isso que o diabo prometeu. Chegou no tempo do fim. Tempo da ciência multiplicada, últimos dias da humanidade. Antes dos acontecimentos proféticos, na quarta-feira nós falamos aqui dos avisos proféticos de Jesus sobre os fins dos tempos. Então, queridos, a velha humanidade continua da mesma forma. A nova humanidade, nós não estamos aqui como pedintes, atrás de milagres, atrás de bênção, atrás de show, atrás de pódio, atrás de reconhecimento. Nós estamos aqui não para Deus nos agradar, mas para agradarmos a Deus. Deus precisa olhar para a minha vida e olhar para a sua vida e falar, este é um filho amado em que eu me comprazo. Olha ele lá, indo e vindo, todos os dias. Olha como é que ele vive. Viu Deus dar depoimento de Jó? Falando para o diabo, olha meu servo Jó, como ele é temente, como ele se desvia do mal, como ele é justo. Observaste o meu servo Jó? A voz que falou do céu, para aquelas pessoas que batizam, por que é o batismo? O batismo é um depoimento público que você está renunciando a Adão. Você entendeu o que é a humanidade, você entendeu a velha e a nova humanidade, e agora você teve um encontro pessoal com Cristo através do Espírito Santo, alguém sinalizou o reino, você viu o reino, entrou no reino, e agora você deixa isto claro para todo mundo. Olha, aqui eu estou deixando publicamente que eu estou morrendo para este mundo, a morte de Adão, e estou nascendo novamente para viver eternamente com Cristo na glória. Faço parte da nova humanidade. A partir de agora, então, você não é mais um consumidor de bênção, você é um repartidor, porque nós já somos abençoados. Você é abençoado porque você tem grana? Tenho, muito mais do que grana. Eu tenho uma promessa de herdar os céus. Tenho uma promessa de um corpo de luz. E quem prometeu é Deus. E agora, a nova humanidade, ela acredita em Deus. Ela vive pela fé. Ela sabe que Deus não blefa, ela sabe que Deus não brinca. Então todas as promessas de Deus para nós têm o nosso amém, o nosso sim. E nós existimos para sinalizar o reino, para mostrar o reino, para abençoar a todos e para agradar a Deus. Porque Deus tem prazer naqueles que são filhos dele através de Cristo Jesus. A nova humanidade. Amém? Mas o velho tentador,
O antigo tentador, o mesmo tentador, ele vem tentar a nova humanidade, assim como ele tentou a velha humanidade. Eu quero encerrar dizendo isso para os irmãos. Então é o mesmo homem, porque nós estamos no corpo de Adão. Só que Adão viu a Deus, nós não vimos. Nós obedecemos a Deus pela fé. Nós acreditamos em Deus. É o mesmo tentador. E ele vem checar a nossa nacionalidade, a nossa filiação, para ver se a gente crê mesmo. É o mesmo homem, é o mesmo tentador, e ele vem checar o novo homem da mesma forma que ele checou o velho homem. O diabo, quando foi lá no Éden tentar Adão, ele estava voltando à sua antiga casa. Quem morou no Éden antes de Adão foi Lúcifer. A terra existia antes de Adão, a terra original, a terra dos dinossauros. Como ele se rebelou e ele foi expulso do céu e proibido de reinar na terra, ele passou a ocupar os ares, Deus reconstruiu a terra e colocou um novo governante chamado Adão, ele foi lá checar a nova criação de Deus. Quem é que está no lugar dele? Adão. E agora Jesus é o primeiro da nova humanidade, o inimigo foi tentar Jesus. E Jesus foi pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E ele foi logo checando Jesus fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Jesus foi lá pelo Espírito para confrontá-lo, mas o inimigo só veio depois de 40 dias. E quando ele chegou, ele encontrou Jesus com fome, ele falou, com fome? Percebe que é a mesma arma do Éden? Vocês não podem comer? De tudo? Deus não deixou? Com fome? Se você é o Filho de Deus, olha aí pedras arredondadas no formato de pão, na cor de pão, parecendo pão. Ele falou, transforma em pão e come. Se Jesus o fizesse, qual seria o pecado? O diabo está citando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, quando é citada com um propósito diabólico, ela se torna a palavra do diabo. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus quando ela é aplicada dentro do propósito para o qual Deus falou. O diabo colocou dúvida, se és. A voz acabou de falar do céu, este é meu filho amado. Jesus sabia que era. Todo mundo ouviu a voz dizendo, este é o meu filho amado. Aí o diabo diz assim, se você é mesmo, então, você vai ficar passando essa necessidade física? Você vai ficar sem pecar? Tua carne está gritando dentro de você que você está com desejos. Que você está com fome. Você tem muitos tipos de fome na tua carne. Quem está me entendendo? Diga amém. Você acha que Deus... Olha como é que Deus te criou. Olha aí, você está com fome. Você é filho de Deus, você está com fome. Você está carente. Você vai continuar servindo a Deus assim? Vou te dar uma sugestão. Você é filho de Deus, então faça. Você pode fazer. Faz, vai lá e faz, rapaz. Faz, moço, faz, moça. Fala o que você tem que fazer. E um monte de gente vai e faz. Aí Jesus falou assim, mas nem só de carne vive o homem, nem só de pão vive o homem. A nova humanidade falou assim, o homem, que é Jesus agora, a matriz da nova humanidade, ele não vive em função da carne. Como se ele fosse puramente um corpo, um par de olhos, um estômago, um órgão sexual. Falou, o novo homem, ele vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tentação física, necessidade física. Aí o diabo tenta ele na sua necessidade
psicológica, necessidade de alma. Tentou o soma, né, do corpo. Agora a necessidade psique do homem. Se você é o filho de Deus mesmo, então dá ordens aos teus anjos para te sustentar. Levou ele para um alto pináculo do templo. Falou, você é filho de Deus mesmo, então mostra que você tem poder. Vai lá. Ordena, dá ordem. Fala para os anjos, filho de Deus tem anjos. O que tem de gente obedecendo essa voz? O que tem de gente com Bíblia na mão obedecendo essa voz? Dá ordem, mostra aí, representa. Mostra que você é o cara, que você é poderoso, que você é filho de Deus. Vai querer dizer que você não tem dentro de você, na sua alma, esse desejo enorme de querer mostrar que você é. Põe o teu ego para fora. Aí Jesus não disse que não tinha poder sobre os anjos. Falou assim, mas também está escrito, eu não preciso tentar a Deus. Não preciso tentar a Deus. A igreja tem poder, a igreja tem autoridade, mas ela não ostenta isso. Ela vive em humildade, em obediência, em submissão. Ela usa na direção do Espírito Santo de Deus. Mas nós não ficamos dando ordem para Deus e nem trocando de anjo, nem mandando em anjo. Isso é sugestão do diabo. Para querer provar para as pessoas que são. Para receber uma glória que o diabo quer que você receba, que só pertence a Deus. E a terceira necessidade de Jesus, que o inimigo foi checar, viu ele com necessidade física. Viu ele sem honra, filho de Deus. Assim, dá ordem. Fala para os anjos. A demonstração de poder aqui. Sugestão do diabo. A terceira necessidade é uma necessidade espiritual. Aí o diabo mostra para ele os reinos do mundo. E olha que esse mundo tem reino, hein? Tem rei de tudo. Rei disso, rei daquilo, melhor disso, melhor daquilo, medalha de ouro disso, medalha de ouro daquilo, melhor salário, melhor. Tem pódio, tem luz, tem rei de tudo. Rei da bola, da bolinha de tênis, da bolinha de gude, da bolinha do ping-pong, da bola grande, da bola com a mão. É o rei, rei das passarelas, rei disso, rei do caminhão, rei do volante, rei. Aí o diabo falou assim, olha os reinos do mundo e toda a sua glória. Você sabe o que o mundo pode fazer por alguém se o mundo resolver honrar alguém e pagar e glorificá-lo e endeusá-lo? Tudo isso é meu, me foi entregue. Quem entregou? Adão. E Jesus estava ali para tomar de volta. Quem entregou foi Adão, porque Deus nunca deu para o diabo, Deus deu para Adão. Falou, a terra é sua, governe, domine-a, sujeite-a. Deus não deu nenhuma restrição. Falou, menos isso, menos aquilo. Só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Falou, a terra é tua. Com todo o seu ouro, com toda a sua prata, com toda a sua riqueza, com todas as suas glórias, com tudo que ela pode produzir, governe, domine, sujeite, é sua. E ele olha para Jesus e fala, tudo isso foi entregue, eu posso dar. E isso é rápido, eu posso te dar se você prostrado e me adorar. É simples. Você se curva aí, me adora, e a gente faz isso rapidinho, a partir daí eu vou fazer você um rei desse mundo qualquer. Um rei qualquer nesse mundo. O homem é um espírito, ele tem facilidade para adorar, porque um espírito, a faculdade do espírito é a adoração. Por isso a Bíblia fala que nós somos criados para adorá-lo, porque nós nos alimentamos adorando. A pessoa quando adora ídolos, ela está comendo o podre, está dando aquilo que é podre para o seu espírito, porque adora demônios. Na sua necessidade de adorar, adora o que não conhece. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós, os judeus, adoramos a Deus.
Se você quer saber, a salvação vem dos judeus, Jesus disse para ela. Então muita gente acaba alimentando o seu espírito de coisa nécro, de coisa morta, de coisa podre. E o diabo diz para ele, você me adora e eu te faço rei. Mais ou menos assim, é muito simples, é rápido e a gente fecha um acordo aqui agora. Não preciso falar o tanto de pessoas que já fez isso na terra. Pessoas que estavam muito perto do reino dos céus, pessoas que já estavam no reino dos céus, pessoas que já têm dons de Deus na sua vida e não resistiram a essa proposta. E Jesus disse, arreda-te, Satanás. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém, queridos? O inimigo vem para tentar a nova humanidade. Assim como ele tentou Adão. Vai te tentar na sua necessidade, vai te tentar no seu psicológico, vai te tentar no seu espiritual. Mas Jesus, o primeiro da nova humanidade, o Senhor da nova humanidade, nos mostrou como é que os cristãos se comportam diante do tentador. Por isso na igreja tem história de pessoas que passou fome e passou fome fiel a Deus. Tem pessoas que viveram em desonra, mas viveram em desonra na presença de Deus. Tem pessoas que tiveram oportunidade de fazer grandes negócios com o inimigo, mas preferiram fechar com Deus. Diferente de Adão. A nova humanidade, ela conhece a voz, a nova humanidade, ela conhece o intercessor, a nova humanidade, ela é habitada pelo Espírito de Deus, a nova humanidade não teme enfrentar o tentador. Nós não temos problema com o diabo é que tem problema com a gente. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, para sinalizar o reino, para quem quiser entrar no reino. E enquanto estivermos aqui, é isso que vamos fazer. Porque chegará um tempo que essa nova humanidade não estará mais aqui. Como disse João, chegou o tempo. E nós estamos vivendo no final deste tempo que João sinalizou. Chegou o reino. A partir de agora, existe uma possibilidade. Até agora o reino era uma promessa. A partir de agora, o reino é uma realidade. E daqui a pouquinho, o reino passou. Não existirá mais reino dos céus na terra, porque ele não é da terra, ele é do céu. E daqui a pouquinho ele foi embora. Amém, irmãos?